Terça-feira de Copas no Brasil e na Europa. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Bets do Dia, edição de terça, para falar de Copa do Nordeste, também Copa da Itália e também Copa do Rei da Espanha. Esses serão os jogos aqui que a gente vai analisar, as competições. Sim. E quem vai me ajudar? Ele aqui, Matheus Montenegro. Tudo bem? Você gosta de Copa? Ah, eu gosto, mas você quer aquela carta do baralho, né? O Rei de Copas. Ah, boa. Gostou? Gostei. Por favor, legal. Dê sequência. Vamos lá, vamos falar aqui de 3 jogos, né? Nessa edição de terça, ainda com poucos jogos aí no futebol brasileiro e internacional. Terça ainda começando a semana. Vamos destacar primeiro o duelo de 2 times nordestinos que vão jogar a Série A, mas que vão se enfrentar pela Copa do Nordeste, Sport e Fortaleza, tá? Jogo nesta terça, 9h30, lá na Ilha do Retiro, segunda rodada do Nordestão. Jogo que, inclusive, pelo menos até agora, não terá público, tá? Pois é, né? Infelizmente, dado o que aconteceu lá em Santa Cruz contra o Sport, no Campeonato Pernambucano, o Sport acabou punido com 5 jogos sem torcida, né? E a informação até o momento, na gravação deste vídeo, é de que essa partida já seja sem público, que pode afetar diretamente, né, velho? Uma das forças do Sport atuando em casa, sem dúvida, da sua torcida, que normalmente lota a Ilha do Retiro e faz uma pressão muito grande para o adversário. Jogo complicado para o rubro-negro pernambucano, que vem dessa derrota no Clássico para o Santa Cruz, e agora vai receber o tricolor do PC em sua casa. Vamos para o nosso aplicativo, Fábio? Vamos lá. Game Arena na tela, inclusive, ó, QR Code aqui. Aponta a câmera do seu celular e baixa aí de forma gratuita para você ter um embasamento, né, para suas apostas. Fábio, mano, o Fortaleza que não sabe nem o que é empatar, né, velho, 2025. Isso, venceu todos os jogos. Tudo bem que não pegou ninguém, né, mas venceu todos até agora. Vamos aí para classificação que só tem um da jogo Copa do Nordeste. São 2 grupos, né, 8 equipes em cada grupo, jogando dentro do mesmo grupo, tá? Sim. Até a temporada passada jogava um grupo contra o outro grupo, agora Exato. É todo mundo com confrontos diretos aí na mesma chave. Inclusive Fortaleza e Sport lideram, né, este grupo A, os dois com 3 pontos aí também com melhores saldos de gols. Fortaleza tem um saldo melhor, né, venceu na estreia o Motoclube por 2-0 e o Sport também conseguiu vencer na estreia, venceu o Ferroviário do Ceará por 2-1. Havia uma crítica muito grande na Copa do Nordeste, porque tinha essa questão de um grupo enfrentar o outro e às vezes acontecia de ficar uma parada muito desnivelada, né? Um time que ficou em 7º lugar de um grupo poderia, pela pontuação, mais pontos do que tinha o mais quarto pontos do do que o quarto do outro. Acontecia muito isso, né? Então acabou tendo essa alteração e agora você apenas 7 jogos, né? Nessa primeira fase, já que é turno único dentro do seu próprio grupo, beleza? Vamos dar uma analisada nos últimos confrontos. Como a gente disse, o Sport vem de derrota no Clássico para o Santa Cruz por 1-0. Antes disso, havia vencido o Jaguar por 4-1, a equipe que está ali na zona de rebaixamento do Pernambucano. Venceu o Central por 1-0. O Ferroviário por 2-1 fora de casa na estreia do Nordestão. E aqui tem alguns jogos do Campeonato Pernambucano. O Sub-20, né? Aquele jogo Sub-20. É importante destacar, né? 3 jogos, 3 empates. Começou o Sport, os 3 por 1-1. Aqui o Sport não estava com o elenco principal. Essas foram as 7 partidas oficiais que o rubro-negro teve no ano. 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Bom, já o Fortaleza, né, jogou Cearense e Copa do Nordeste. No Cearense venceu o Floresta por 1-0, ficou com 1 a menos aí desde os 30 minutos do primeiro tempo, mas venceu. Antes venceu o Maracanã por 1-0, aí teve uma goleada contra o Cariri, 7-0. E aí, vitória na estreia do Cearense, 3-1 no Horizonte. Aí já na Copa do Nordeste, né, como já falamos, no seu primeiro jogo venceu o Motoclube do Maranhão por 2-0. 5 jogos, 5 vitórias, marcando aí gols em todos os jogos, obviamente, né? Mas nos últimos 2 o ataque foi mais econômico, né? E em 4, ele só sofreu um gol até aqui, que foi o do Horizonte, né? Em 4 dos 5 jogos oficiais que teve na temporada, o Fortaleza acabou não sofrendo ninguém, gol. né? Vamos lá. Não, tem que dar uma relativizada. Tirando o Floresta, ninguém tem divisão aí. Isso, e tiveram o Maracanã jogos... acho que tem, o Maracanã acho que tá na Série D também. Isso, o Maracanã joga a Série D. Joga a Série D, inclusive quase que chega na fase de grupo da Copa do Nordeste. Tirou o ABC na pré-Copa, o Maracanã, né? Mas teve alguns jogos aqui que o Fortaleza foi até com um time reserva, né? E outro ponto também, expectativa aí de estreia, eventualmente, no time titular, pode pintar o Davi Luiz, né? Que foi pro banco contra o Floresta, acabou não entrando, pode começar de titular aí, eventualmente, contra o Sport, a grande contratação do Fortaleza na temporada. Bom, dito isso, no momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, o favoritismo é de quem? Do Sport, mas muito leve, tá? Mas o Sport tem a questão de perder o Clássico, pode jogar sem torcida, né? Esse é o ponto, velho. Eu acho que essa questão da torcida, assim,
ao que tudo indica, realmente vai ser sem torcida, né? Pode ser que acabe tendo uma virada de chave, o Sport vai recorrer, já está recorrendo, né? Mas a gente não tem a informação definitiva no momento da gravação, então estamos trabalhando com essa hipótese, que é a mais provável, do Sport jogar sem sua torcida, e isso acaba afetando muito. Ainda tem a questão da pressão, de vir de derrota em um clássico contra o Santa Cruz, né? A disparidade que existe hoje entre Santa Cruz e Sport é muito grande, a diferença de elencos, então pode ser que tenha um impacto grande nesse jogo. E o Fortaleza muito bem até aqui, é bem verdade, não teve adversários aí de um nível como o Sport, sem dúvidas, vai ser o jogo mais difícil do Fortaleza no ano. Porém, é um time que venceu os 5 jogos que disputou, que só tomou um gol até aqui. Então, cara, eu acabo focando um pouco mais pro lado do Fortaleza, tá? Até porque eu vejo um valorzinho aí nessa odd. Obviamente, não apostar na vitória do Fortaleza, mas o empate e o Fortaleza eu acho interessante. Para ser mais exato, não é nem o empate ou o Fortaleza. Eu gosto aqui do handicap e pego o handicap mais 0,5, que é a mesma coisa. Porém, a gente vai dar um upgrade nessa odd, né, Fábio? Porque a gente ainda considera 1,48 uma odd abaixo da média. Quem quiser ser mais seguro, já fica a recomendação aí. Quem tiver mais focado na segurança do que, de fato, em um retorno mais significativo, eu acredito que esse handicap mais 0,5 do Fortaleza já é uma boa, que é a mesma coisa que o dupla hipótese. Mas a gente vai dar uma aumentada nessa odd. A gente vai combinar o empate ao Fortaleza com o Fortaleza fazer um golzinho no jogo. Aí a gente já tem uma odd 1,64, que eu considero mais atrativa. A gente tá falando de Fortaleza, que fez gol nos 5 jogos que disputou no ano, né? Que vai com força máxima aqui contra o Sport, que provavelmente vai estar sem torcida. Então eu confio em um golzinho do Lion nesse confronto. Muito bem, então aí a nossa stake aí para Sport e Fortaleza, principal jogo, né, desta semana aí na Desta Copa. terça-feira, né? Da Copa do Nordeste, perfeito. né? Acho que é o jogo que chama mais atenção aí. É o duelo aí de duas equipes da Série A que vão jogar a Série A nesta temporada. Duelo de Leões. De Leões, exatamente. Bom, vamos agora para Espanha, para Madrid, porque tem Copa do Rei, tá? Quartas de final já. Temos aí Atlético de Madrid e Getafe, né? Duelo de duas equipes, inclusive da cidade de Madrid, né? Da região ali de Madrid. Vamos colocar as informações do confronto, né? Terça, 5h30 da tarde, lá no estádio Metropolitano. Estádio do Atlético, quarta de final, jogo único, Matheus. Pois é, Copa, né, a gente tem que dar uma relativizada um pouco maior e tem esse ponto importante que você destacou, né, jogo único na casa do Atlético de Madrid. Isso aí impacta diretamente na análise que faremos logo mais. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder nos embasar para este confronto. Classificação a gente não vai, né? Que é Copa. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos das duas equipes, né? O Atlético de Madrid, que vive um grande momento, né? Chegou a assumir a liderança, inclusive, do Campeonato Espanhol, mas aí teve esse tropeço em casa contra o Villarreal e o Real Madrid acabou ultrapassando. Se bem que o Real Madrid perdeu esse último jogo para o Espanhol, né? O Atlético voltou para a liderança, acho que voltou com essa vitória contra o Maior. Podemos até ver aí a classificação. Dá uma olhadinha na La Liga. A classificação da La Liga aí. A gente vai ver. Não, o Atlético, o Real ainda está um pontinho na frente, é isso mesmo. É porque o Real perdeu para o Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca, eu achava que tinha ultrapassado. Enfim, venceu o Salzburg na última rodada ali também da fase de grupos da UEFA Champions League por 4-1 fora de casa, né, a equipe austríaca. Aí teve o tropeço, como eu disse, contra o Villarreal, mas antes disso havia vencido o Bayer Leverkusen em casa por 2-1, uma grande vitória também. Vem aí de 4 jogos sem perder o Atlético de Madrid. Temporada interessante, né, velho? Contratou o Julián Álvares, grande centroavante. Temporada boa do Atlético até aqui. E o Getafe, como vem o Getafe ou o Retafe? Eu acho que é Retafe. Retafe. Bom, ficou no empate sem gols com o Sevilha, né? Venceu a Real Sociedad por 3-0, não tomou gol nos últimos 2 jogos. Tá bem defensivamente. Empatou com o Barcelona 1-1, tomou só um gol do Barcelona. Isso. Aí contra o Pontevedra venceu sem tomar gol, né? Então nos últimos 4 jogos só tomou um gol. Que foi do Barça. Time que tá metendo aí 3, 4, 5 em quase todo mundo. Então o sistema defensivo do Retafe bom aí. Venceu o Las Palmas também 2-1, né? Contra o Atlético de Madrid, né? Teve jogo aí. Acho que foi no Campeonato Espanhol, né? Acho que foi no Perdeu por 1-0. Há não muito tempo. 1-0 também foi um jogo equilibrado, né? Um time que a gente vende caro, hein? Isso, exatamente. A gente vê que sai pouquíssimos gols aí nos jogos do Retafe, velho. É impressionante. O Real Madrid também ele só perdeu por 2-0. Fora de casa, né? Fora de casa, né? A gente observa que o ataque não é tão bom. É bem verdade aqui, ó. A gente vê um retrospecto, ele ficou em 5 jogos aqui, ele só tinha feito um gol, tá? Mas é um time que, como você disse, vende caro suas derrotas. Quando ganha, também é normalmente só por um golzinho de diferença, né? O que teve de discrepante foi esse 3-0 no Real Sociedad. Mas é um timezinho econômico, cujo sistema defensivo tá funcionando aí bem. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional. Copa, jogo único. Tem a questão do Getafe tomar poucos gols. Fator casa também, velho, a favor casa do pro Atlético. A odd do Atlético, se tivesse um pouquinho melhor, né, dava pra ir, né? Dava pra ir. Velho, é um joguinho assim... A gente tem 2 linhas de raciocínio aqui que eu poderia trazer, tá? Cadê? Vamos em gols, primeiramente, na aba de gols.
pro Atlético de Madrid fazer 2 gols no jogo. Tem uma odd muito boa, uma cotação em 73. Muito boa. Porém, a gente observou que o Getafe ele tem um sistemazinho defensivo interessante. Né? Um time que só levou 1 gol do Barça, levou 2 no Real Madrid, mas atuando fora de casa, né? No Santiago Bernabéu. Levou 1 do Atlético, né, na Liga. Só levou um gol do Atlético há pouco tempo, né? Perdeu de 1-0. A gente vê que várias derrotas aí do Getafe têm sido por apenas 1-0, ou até mesmo 2-1, né? Então, o que eu acredito que acaba sendo mais seguro aqui? A gente confia na vitória do Atlético. Porém, a odd da vitória ela é baixa, 1,46. Então, qual é a alternativa que eu trago? O handicap asiático -1. Eu gosto aqui. Por quê? Se o Atlético vencer por 1 golzinho de diferença, a gente pelo menos está protegido. A gente não vai perder dinheiro se o Atlético ganhar, que é a tendência para esse confronto. Então, a gente vai dar um upgradezinho ali na odd, que é 1,46, e aí a gente tem que colocar o fator jogo único Copa. Por quê? Se o Atlético estiver vencendo por 1-0, em dado momento o Getafe vai ter que se lançar, vai ter que se abrir mais ali, vai fazer uma alteração para botar o time mais ofensivo. É natural em jogos únicos aí, mata-mata, né? E aí o Atlético pode fazer o 2-0. Eu acho que a tônica é essa. Meu palpite para esse jogo é um 2-0 Atlético. Mas aqui a gente fica mais precavido. Se eventualmente o Atlético vence por apenas 1 gol de diferença, a gente aqui está protegido. Então eu prefiro esse handicap asiático -1 do que o mais de 1,5 gols do Atlético. Muito bem, então 5 então aí no handicap -1 a favor do Atlético de Madrid na Copa do Rei. A gente sai da Copa do Rei, da Espanha, para a Copa da Itália. Duelo de 2 equipes que disputaram, né, a Liga dos Campeões. Sim. Na verdade, uma delas ainda disputa, né, Atalanta e Bolonha. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Jogo bem interessante, terça, 5 da tarde, lá no estádio Azzurri d'Italia, isso mesmo, né? Estádio da Atalanta. Jogo único também. Jogo único também. O Bolonha que foi eliminado, né, na UEFA Champions League. Você trouxe que uma das equipes passou, no caso foi a Atalanta, né? Atual campeão da Liga Europa, time que está crescendo aí bastante, não só no cenário nacional, mas no cenário europeu também, tá? Timezinho que, pegou, acho que foi quartas de final de Champions há não muito tempo, né, velho? Isso. Foi quartas ou foi semi? Acho que foi quartas, né? Foi quartas, chegou nas quartas. Enfim, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas informações desse confronto. Vamos puxar os últimos confrontos, né, das duas equipes. O Atalanta, que pode dizer, vem em um tropeço, né? Empatar em casa com o Torino, timezinho ali de meio de tabela da Série A, apenas por 1-1. O que eu gostaria de destacar aqui da Atalanta o sistema defensivo tá deixando a desejar, tá? Joguinhos fáceis aí, levou gol ali do Como também, mesmo vencendo. Barcelona, ok, né? Levar 2 gols do Barça fora de casa. Acabou empatando, inclusive, em 2-2 esse jogo. Meteu 5-0 no Sturm Graz, foi o joguinho que ele não levou gol aí, no recorte recente, em casa contra a equipe austríaca, né? Derrotado pro Napoli, tomando 3, levou gol da Juventus. Ou seja, é um time que nos últimos... O ataque tá funcionando muito bem, né? E fez gol em tudo que é jogo. Porém, ele sofreu em 6 de 7. Né? Então, é uma defesa, quer dizer, 5 de 6, tá? 5 de 6, corrigindo. Uma defesa que vem deixando a desejar aí nos últimos jogos, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Não, Bolonha. Bolonha, claro. Claro, vai esquecer o Bolonha? Não, vamos lá, a Bolonha que venceu como 2-0 pela Liga dos Campeões. Atrapalhou o Sport ali, né? Empatou 1-1 fora de casa. Aí empatou com o Empoli, né? 1-1. Venceu o Borussia Dortmund, né? Acordou meio tarde ainda na Liga dos Campeões. Pois é, velho. Mas ambas marcam também, viu? Ambas marcam batendo... Cara, e outra, o sistema ofensivo, assim como a Atalanta, o do Bolonha ele vem funcionando muito bem, tá? Desde esse jogo aqui contra a Fiorentina, se não me engano, são 10 jogos consecutivos marcando gol, tá? Isso. É isso mesmo, 10 jogos consecutivos marcando gol a equipe do Bolonha. E o ambas marcam, Fábio, acontecendo com muita frequência. Bateu em 7 dos últimos 8. Vinha de 7 jogos seguidos acontecendo ambas marcam. Aí, contra o Como em casa também, né? Se levasse gol era demais. E aí, 7 de 8 acontecendo aí essa estatística. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, na tela aí, né? Vamos ver as odds, o favoritismo é do time da casa, a Atalanta tem um favoritismo alto, né? Aí, para esse confronto. E aí, Matheus Montenegro, já a nossa análise anterior foi já com uma linha muito clara. Sim. E aí, vamos manter essa linha? Eu acredito que sim. Eu até acho que a Atalanta vai vencer esse jogo, tá? Mas eu ainda prefiro confiar no ambas marcam. É a mesma odd, bem dizer, o ambas marcam ainda tá melhor, ó, 1,73, né? Cara, é uma estatística que acontece com muita recorrência nos jogos dos dois times. Em 5 dos últimos 6 da Atalanta, em 7 dos últimos 8 do Bolonha, né? O Bolonha vive um momento interessante, como você disse, ele acordou tarde na Champions, ele começa muito mal, mas ele teve resultados interessantes aí na reta final. Empatou fora com o Sport, acabou atrapalhando um pouquinho ali, né, a vida do Leão português, e venceu o Leverkusen em casa por 2-1. É um time que marcou gol nos últimos 10 jogos. Então, mesmo atuando fora de casa contra a Atalanta, eu acredito que vai deixar seu golzinho. Como eu disse, eu até acho que a Atalanta vai ganhar, tá? Meu palpite seria 2-1 ou 3-1 da Atalanta. Mas eu confio mais no ambas marcam. Eu acho que 1-1 é um resultado plausível. Então, por isso, selo Hotbet, ao meu ver, essa é a melhor coisa da terça-feira. Vamos com stake dobrada, vamos com 100 nesse ambas marcam. Muito bem, então é isso, né? Atalanta e Bolonha, 2 ataques que marcam em praticamente todos os jogos, então vamos no ambas marcam aí nesse confronto pela Copa da Itália. E com essa análise, com essa dica, a gente chega ao final dessa edição
de terça do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou, quais as melhores dicas aí para essa terça-feira, dá também a sua sugestão. Lembrando, jogar com responsabilidade, aposta entretenimento, tá? Não é investimento, sempre Aqui, importante jogar com responsabilidade. É isso, valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Fábio. Quarta-feira, muitos jogos, tá? Então, você coisa tá vendo linda, essa hein? edição de Haja terça. Copa também. E Neymar. E Neymar, estreia de Neymar. Então, não perde a estreia de Neymar e também o Bets do Dia de quarta-feira. Que é importante, né? Muito bem, valeu. Junto.